Olá pessoal, meu nome é Christian, sejam muito bem-vindos ao NAB Talks, seu podcast de carreira e liderança. No episódio de hoje nós vamos falar sobre carreira, mercado digital e empreendedorismo, além de muitos outros assuntos. O convidado é o Matheus Bernert, empreendedor no ramo de tecnologia e investidor. Esse programa é um oferecimento da NAB Capital Humano, consultoria especializada em recrutamento de executivos e desenvolvimento de lideranças. Seja bem-vindo, Matheus. Obrigado, um prazer estar aqui, Christian. Prazer revê-lo. O Matheus tem uma história muito legal que vai dividir conosco hoje e estou muito feliz em te reencontrar. Igualmente. Pessoal, o Matheus ele é graduado em administração pela Federal do Paraná, é empreendedor e investidor de tecnologia há mais de 10 anos. O Matheus iniciou sua jornada no empreendedorismo na Endeavor, depois constituiu uma empresa chamada Juno, acho que muitos conhecem, uma fintech, que chegou a processar mensalmente quase R$1 bilhão, tendo clientes como Uber e lojas americanas. Ficou à frente da Juno até 2 anos depois da sua aquisição pelo Ebanks. Hoje o Matheus dedica seu tempo investindo como investidor anjo, participando no conselho da Kisa, não sei se é assim que fala, empresa que fundou com mais 3 sócios, além de explorar alguns hobbies como fotografia, trilhas, jogos de tabuleiro e viagens. Muito legal, Matheus. Conta pra gente um pouco da tua carreira, cara. Perfil um pouquinho diverso, eu acho. Diferente. Tem um pouquinho de tudo aí, né? Muito legal. Eu acho que o começo da minha carreira é mais fácil eu já adiantar um pouco da minha característica pra gente resumir alguns anos aí de experiências em estágios. Mas eu sempre fui um cara muito hiperativo. E desde criança, e acho que isso não foi muito notado quando eu era criança, porque eu era aquela criança hiperativa, mas hiperativo por dentro, muitas vezes não por fora, assim. E aí eu acho que por muitos anos eu migrei de uma profissão para outra ou de uma empresa para outra, né? Eu comecei fazendo física na Federal, eu fiz 1 ano e meio de física, não me formei, falei, porra, esse negócio de sentar na frente de um livro e ler e estudar 6 horas por dia além da sala de aula não é para mim. E aí começou a cair a ficha que eu era um cara muito mais prático, alguém que gostava de sempre estar vendo coisas diferentes e muito menos de projetos de longo prazo, onde você precisa de uma disciplina diária muito maior, né? Mas naquela época, assim, eu acho que eu não me considerava uma pessoa realizadora e muito menos disciplinada. Disciplina eu acabei construindo muito tempo depois. Então eu passei por vários estágios em várias organizações diferentes, começando por multinacionais. E nessas multinacionais eu não me achava em uma função específica por muitos meses. Então eu aprendi o processo, já queria ir para algum outro lugar. Não dava nem tempo de me demitirem porque eu já estava pulando para a próxima experiência, né? E para não dizer que eu não fiquei muito tempo em alguma carreira, eu cheguei a ficar 2, 3 anos assim como estagiário no mesmo lugar, mas sempre migrando de áreas, assim, para conhecer um pouquinho de cada coisa. E aí teve um momento na minha vida que foi, acho que crucial, que foi... minha mãe faleceu muito jovem, né? Ela faleceu com 50 e poucos anos. E naquela hora, assim, acho que tem algumas coisas que mudam a nossa vida do dia para a noite, assim, né? E ela me ensinou uma grande lição que era a finitude da vida, né? A gente olha e a gente acho que tende a achar que sempre vai vir o dia de amanhã e de amanhã e de amanhã e de amanhã. E a partir daquele momento, assim, eu me liguei que aquilo poderia se aplicar para mim, em algum momento se aplicaria para mim. Eu poderia morrer jovem, poderia morrer velho, eu poderia... E começou um reloginho dentro da minha cabeça, assim, de falar, bom, eu preciso ir atrás dos meus sonhos, eu preciso realizar alguma coisa. Isso você tinha quantos anos? Isso eu tinha 29, 28 anos. Eu já estava... nesse momento eu já estava trabalhando muito, assim, eu sempre fui muito workaholic, mas em especial nessa época, que foi a época que a gente se conheceu, eu trabalhava na Endeavor, então no escritório de São Paulo tinham alunos do INSPER, da GV, e eu nunca fui um aluno exemplar na Federal, então eu sempre estava correndo atrás E acabou que consegui fazer um catch-up ali técnico com eles, mas tive que trabalhar muito. 10, 12 horas por dia como estagiário, analista júnior ali, né? E foi a época que eu comecei
um trabalho que era busca e seleção de empresas. Então, o meu trabalho consistia em conhecer empreendedores, avaliar o potencial da empresa deles e ver se aquilo tinha fit com a Endeavor, que é uma organização que apoia empreendedores. Então, a gente precisava separar quem que eram os empreendedores que poderiam ter uma escala muito grande no negócio e onde a gente gostaria de investir mais o nosso tempo, nossa dedicação, né? E aí, acho que essa foi a virada para mim, assim, entrar no empreendedorismo e começar a ver essa coisa na Endeavor. E aí o reloginho de falar, cara, eu quero empreender antes dos 30. Saí da Endeavor, fui para o Ebanks, fiquei por um ano na frente de uma diretoria do Ebanks que englobava muito projetos da empresa como um todo. E aí, ao final desse ano, os meus sócios me chamaram e falaram, meus atuais sócios, falaram, Matheus, a gente está pensando em investir no boletobancário.com, que é uma empresa que tem um foco em grandes empresas, mas eles estão... o sócio fundador, que é o Eduardo, um cara de TI, genial. Ele tá voltando da Holanda e ele quer focar em pequenos negócios, tá com uma outra ideia. Eu falei, bom, vamos conhecer o Eduardo. Conheci o Eduardo, bateu o santo, assim. Foram, acho que, 2 conversas. E aí, aquele namoro que vira casamento meio rápido, assim. Eu tinha que dar uma resposta ali. E o investimento estava um pouco condicionado a isso também. Então, os meus sócios investiram na pessoa física, um capital pequeno. Naquela época não tinha muito acesso a capital, foram 100 mil reais. Assim, No boleto bancário. No boleto bancário. Uhum. E aí eu entrei e falei, Eduardo, boleto bancário, cara, vamos... Animal, a gente tem esse domínio que se chama boletobancário.com, é um grande ativo, mas a gente precisa pensar em cartão de crédito, a gente precisa pensar em como resolver o problema do pequeno empreendedor. Você queria fazer uma fintech. Exato. Não é só emitir boleto, não. Então eu não me considero fundador do boleto bancário, o Eduardo, mas aí eu e o Eduardo fundamos e basicamente a gente relançou a empresa, já precisando do cartão de crédito, como Juno, né? E aí começa a história da Juno, que durou... Eu estive à frente dela uns 7 anos até a aquisição do Ebanks, a empresa que eu virei sócio nessa ocasião. Eles fizeram troca de shares, etc. Isso, teve uma pequena secundária e a maior parte foi em troca de shares, né? E aí a organização, ela passou a englobar a Juno, né? Fiquei 2 anos à frente. Tocando a Juno lá pelo Ebanks. Foi aproximadamente 2 anos, acho que foi 1 ano e meio, talvez. E aí fizemos a sucessão e eu comecei um sabático que nunca acabou de verdade, assim. Então, acho que nesse meio do caminho, sempre venho investindo como anjo em vários projetos. Acho que eu tenho umas 10, 11 empresas hoje diretamente, alguns fundos que eu invisto também. Fundos de VC que investem em empresas de tecnologia. Isso. Empresa tech. Investi muito mais do que eu deveria em tecnologia, inclusive. Assim. A gente tem que tomar cuidado, porque normalmente os nossos defeitos são o que acaba fazendo a gente pagar pelos pecados nos investimentos, né? Então eu estou super alocado num ativo de tecnologia, né? No mercado de tecnologia, o que normalmente não é uma recomendação profissional para a gente fazer, né? Sim, sim. Mas basicamente startups, negócios novos e tal, legal. Sim. Como é que você... Estágio inicial. Você... me fala da Kisa. É Kisa mesmo? Kisa. Fala aí, cara, esse negócio. Aí, um dos meus chefes na Endeavor foi o Leonardo Frade, que ele fundou o escritório aqui da Endeavor Paraná. E o primeiro mentor da Endeavor, se eu não me engano, foi aqui no Paraná, foi o Denilson Farias. E esses 2 caras são geniais, assim. Onde é que anda o Denilson Farias? Eu conheço bem ele. CEO de um negócio de educação à distância. Ele já foi CEO de algumas empresas. RPC. Exato, exatamente. Ele veio dessa carreira de tecnologia e depois... o Denis é um cara genial, assim. E a gente sempre conversava em um evento da Endeavor, inclusive acho que era da Endeavor, a gente falou, a gente tinha que fazer alguma coisa junto, né? A gente tem amigo, seria uma jornada divertida no mínimo, né? Só que tava todo mundo ferrado, né? Trabalhando pra caramba, cada um na sua jornada, e não tinha tempo de fundar alguma coisa no meio de outra, né? Eu sempre acreditei numa coisa que é foco. Isso dá certo, dá resultado. Olha só. Se você começa a tirar pra tudo quanto é lado, é mais difícil das coisas vingarem, né? E o meu foco tava 100% na Juno naquele momento. Aí teve um dia que a gente marcou um café e eu falei, eu não vou poder ir. Eu tenho um almoço cedo, mas vão lá, depois a gente
decidam as coisas, depois a gente conversa, né? E era meio que para tratar de futuro, de pós-venda, o que fazer, o que não fazer. E acabou que a gente, por acaso, se encontrou numa esquina depois desse café que eu não fui, e eu saindo do almoço que eu tive com outra pessoa, e eles falaram, Matheus, já decidimos tudo. Toda sexta-feira a gente vai se encontrar no final da tarde para criar algum negócio junto. E daí a gente começamos a só conversar. Durante a pandemia ali, a gente parou de se encontrar, mas continuou com o ritual de sextas-feiras à noite. E de lá, a gente conheceu um outro sócio, que é o Wagner, e ele vem do mercado de Web3, blockchain, criptomoeda, oráculo, e ele mostrou um pouco desse mercado pra gente e falou, a gente tinha que fazer uma Venture Studio focada em Web3. Então, hoje, nós 4 fundamos. A ideia era que o Wagner fosse o único full-time, o Léo acabou se juntando nessa jornada como CEO, e eu e o Denilson ficamos no conselho, temos algum envolvimento semanal lá, e é meu parque de diversões, por assim dizer, né? Eu não sou o maior responsável, mas posso ir lá dar pitaco, sim, sensacional, conversar com o time. Mas e qual que é o business? Ele é uma Venture Studio de Web3, então a gente constrói negócios em Web3. A gente faz um pipeline de ideias, vai maturando essas ideias, spin-offa isso em projetos em empresas, acha heads para essas empresas, e aí vai para captação, as que precisarem de captação, ou bootstrapping, as que não precisarem. Então é um pouco desse processo. A gente está com 4 frentes, são frentes algumas muito técnicas, acho que eu tomaria bastante tempo para explicar isso aqui. Mas, basicamente, a gente olha dentro de cada uma das verticais de Web3 o que a gente acha que vai resolver algum problema grande, onde tem oportunidade. E aí a gente tem esse ritual de toda quinta-feira discutir ideias, colocar isso no pipeline e ir amadurecendo. E tem dado super certo. A gente fez uma captação, a gente está indo para a segunda captação agora. Estamos com 16 pessoas no time, 2 não full-time, que é eu e o Denilson. Trouxemos 2 novos empreendedores, um talvez você conheça, que é o Eduardo, que fundou a Vito, vendeu a Vito, é um RP de restaurante. Se você não conhece, ele vai estar falando contigo um dia aqui, pode ter certeza. É o cara que precisa estar aqui. É mesmo? Porra, show, cara. Tá convidado, hein, amigo? Porra, vem aí. Então o time tem crescido de uma forma... A gente sabia que ia conseguir trazer pessoas boas, mas a gente tem se surpreendido com a qualidade dessas pessoas e a quantidade que a gente conseguiu trazer. E o que você atribui isso, cara? Porque atrair talento eu vivo disso, né? E, enfim, é o desafio de qualquer empreendedor e qualquer companhia. Como é que vocês conseguem? Acho que tem um termo que o pessoal usa, que é vender o sonho, que eu não concordo, sabe? Eu acho que se você está vendendo um sonho que é teu, você está fazendo a pessoa trabalhar pelo teu sonho, no mínimo você está manipulando ela, ou ela vai cair fora de lá se aquele sonho não for dela também. Então, eu gosto muito mais da palavra construir um sonho, né? E quando você senta na frente de uma pessoa e para uma entrevista, ou alguém potencialmente que vai ter uma parceria contigo, eu normalmente tento entender onde que os caminhos se cruzam e onde que a gente consegue desenhar um futuro junto, né? Então eu acho que esse não é fácil, porque muitas vezes os momentos de vida não casam, e a gente também precisa ter essa paciência de entender que não é todo mundo que a gente consegue trazer, né? Mas acho que o mais importante é ir com a cabeça aberta para uma entrevista e entender que você entra com um sonho e que você vai sair com outro, que é o teu sonho mais o sonho da pessoa, por assim dizer, o sonho do time mais o sonho daquela pessoa. E tem alguns casos bem legais disso, assim. Eu acho que talvez por eu gostar muito de pessoas, acho que essa sempre foi uma paixão minha, assim, nunca foi uma dificuldade, ou pelo menos recentemente, assim, nos últimos 10 anos, eu acho que eu faço isso relativamente bem, assim. E eu acredito que, assim, a nossa família a gente não escolhe. Exato, família a gente E eu amo toda coisa. A minha família, menos uma pessoa. Não, mentira. Agora não posso mudar mais pra ninguém da minha família, né?
Mas os amigos, os colegas, esses a gente pode escolher, né? Então, se cercar de pessoas boas, escolher essas pessoas e construir esse relacionamento, ele não deveria vir só ao acaso, assim. E eu entendo muito que eu coloquei pessoas na minha vida porque eu fui atrás dessas pessoas também, não só porque pela coincidência delas terem feito algum curso junto comigo e ter... Então, quando eu vejo alguém também que seja um potencial para trazer pro sonho, eu falo, cara, eu preciso Não ir sabemos atrás ainda disso. O que, mas vamos... Preciso ir atrás disso, preciso construir. Ao invés de abrir a vaga e deixa a vaga lá, ou... Então, as amizades eu trato assim e também... acho que o processo de headhunting, que você conhece muito melhor que eu, assim, eu também trato assim de... eu lembro que teve uma das pessoas da Juno que virou head do comercial, uma pessoa fabulosa, assim, e ela ia estar... Ela estava em São Paulo, não, ela era de São Paulo e estaria em Curitiba por mais um dia. E isso era de manhã, ela ia à noite, se não me engano, ou na manhã do dia seguinte. E ela já tinha aceitado praticamente um cargo numa outra empresa. Mas eu conheci ela através de uma indicação, e aí eu tive um café com ela, e ela falou, Matheus, ela já abriu o café falando, acabei de assinar ali. Eu já praticamente assinei, eu dei meu verbal agreement ali com eles, de que... Então, assim, eu acho que talvez a gente tenha perdido um pouco o time. E deu, não, vamos conversar, vamos ver onde que isso nos leva. E eu saí de lá completamente convencido que ela tinha que se juntar à Juno. E aí eu falei, você vai jantar onde hoje? Porque você vai jantar com a gente. Você quer escolher o lugar, a gente escolhe, né? E daí trouxe a head de RH e liguei pra Tamira. Tamira foi meu braço direito por muitos anos, hoje uma grande amiga. Falei, Tamira, a gente precisa trazer a Jéssica. Então, vamos pra matar, né? Vamos... E aí foi isso, a gente construiu... foi num restaurante, passou, sei lá, umas 3 horas bebendo, conversando... e a gente se conectou de uma forma tão boa, assim, com a cultura e tudo, que no dia seguinte ela aceitou e virou head do comercial da Juno. Então tem essas histórias que eu gosto muito de contar e que lida também um pouco com a tua crença do que dá para ser feito e o que não dá para ser feito, né? E às vezes a gente vai com uma ideia pré-determinada de que alguma coisa não vale se esforçar, não vale... A gente mata uma oportunidade antes dela nascer, né? Tem coisas que são impossíveis, eu acho. Claro. Mas eu gosto de conhecer o impossível, sabe? De chegar num momento que eu falo, agora eu sei, isso é impossível. Tem uma frase que eu gosto muito, que é, não sabendo que era impossível... Adoro essa frase. Eles foram lá e fizeram. Não, foram lá foi lá e soube. Porque às vezes você vai e fala, não, beleza, eu vou lá e faço. Mas tem coisa que é impossível. Agora, se você não vai atrás, você não... acho que essa característica de ser curioso, de querer resolver um problema, de... talvez esse seja o cerne, assim, de um empreendedor, assim, nato, eu diria. Muito legal. Cara, como é que você falou que tem investimento, né? Tem mais de 10 investidas aí, fora o teu negócio atual, fora a sociedade lá no Banks. Como é que você avalia um bom negócio, um bom empreendedor, uma boa ideia? Tudo isso junto, cara. Que eu já vi, tá muito claro para mim que você gosta de conhecer pessoas, de conversar com pessoas, estabelecer essa conexão. Agora, esse outro lado aí. Acho que tem um lado técnico, assim, de você dar check em alguns campos, né? E como tudo técnico na vida, assim, que se aprende do livro, eu tô começando a jogar xadrez agora, né? E eu vejo esses grandes mestres de xadrez, assim, quebrando todas as regras do que deveria ser feito no tabuleiro, né? Então eu acho que tem aqueles checks de que você procura numa ideia. Eu já passo um pouco de uma perspectiva, assim, de como que eu analisava projetos na Endeavor ou mesmo para investir. Mas tem outros aspectos que eles também vão além do check técnico, e você tem que saber falar, não, beleza, talvez isso aqui esse item não tenha, mas o resto faz sentido, o todo faz sentido. E eu gosto de começar com o empreendedor. Eu já errei por não
colocar o empreendedor no centro da análise, assim. E quando eu digo colocar o empreendedor no centro da análise, é você conhecer a fundo quem está à frente da empresa, muito mais do que o projeto em si. E já acertei sem querer, por confiar muito no empreendedor e o projeto ter dado errado, mas pivotou e deu certo. E nasceu das cinzas e o negócio tá... Tem uma história, inclusive, bem legal com uma das empresas que eu investi... A pandemia começou em 2020 aqui no Brasil. 2020, né? Março de 20 aqui no Brasil. Eu investi nela começo de fevereiro de 2020. E ela era uma empresa de tecnologia para fornecimento de matéria-prima para restaurantes. Então, ela era como se fosse um marketplace, mas agregava tudo num pacote só e matava um pouco do problema do restaurante ter que lidar com 200 fornecedores, 200 notas fiscais e por aí vai. E eu olhava o projeto e falava, cara, faz sentido. Você vê aquela curva em J assim, subindo mês após mês. Mas o que eu mais gostei foram dos empreendedores, assim, 2 caras fantásticos, grandes amigos. E aí eu entrei por causa dos empreendedores no negócio. Isso foi fevereiro de 2020. Imagina, e aí em março os restaurantes todos fecharam. E aí nessa hora a gente tem o termo de write-off, né? De, cara, já era. Tudo bem, faz parte. Acho que essa é uma das características de quem está entrando no jogo de investimento, que tem que saber, assim, que os VCs, eles investem em dezenas de empresas para algumas darem certo e pagarem a conta das outras, inclusive de muitas que fecham. Se você quer ser um investidor anjo na pessoa física e acertar mais do que um cara que é profissional, que faz isso 10 horas por dia, todos os dias, você tem que entender que tem um risco agregado em cada pessoa e projeto que você está avaliando, né? E a tua chance de dar errado é muito alta. Então, acho que essa é uma característica que qualquer empreendedor, investidor, a gente tem que ter, assim. Porque senão você coloca as tuas fichas naquele projeto e você se frustra quando aquilo dá errado e você, às vezes, culpa o empreendedor quando não é a culpa dele. Ele sempre fez parte do jogo, né? Por assim dizer. Então, eu mentalmente dei write-off no negócio. Falei, bom, como é que eu consigo ajudar e tudo mais. Mas os empreendedores foram muito ágeis, pivotaram o negócio mais de uma vez e transformaram numa empresa fantástica que se chama Hubi. Depois recebeu um novo investimento e está escalando super bem o negócio, assim. E tudo isso para dizer que acho que a matéria-prima principal... você sabe melhor do que ninguém, são pessoas. Se você começar entendendo se as pessoas que estão à frente do negócio, elas têm, acho que são 3 coisas que me vêm à cabeça que são super importantes. As características de empreendedores, assim, se você vê nelas uma figura empreendedora complementar nos sócios ali, que você fala, cara, tem todos os ingredientes de matéria-prima humana para esse negócio dar certo. 2, o momento de vida dos empreendedores é super importante também, assim, não adianta o cara ter R$10 no bolso e falar que vai fazer um bootstrapping da organização, do dia para a noite ele tem que alimentar 3 filhos. Eu acho que tem esses momentos de vida que você tem que entender se fazem sentido. E o 3, capacitação técnica, é que isso vem com o tempo, né? E eu prefiro investir no empreendedor que já errou do que um que nunca errou nem acertou, né? Que está começando a... Então, quando você começa a ver que ele tem experiências agregadas relacionadas ao empreendedorismo ou diretamente em empreender, muito melhor. Acho que as grandes possíveis unicórnios e futuro dos unicórnios de Curitiba, eu arriscaria dizer que muito mais da metade não foram empreendedores de primeira viagem, sabe? Me vem nomes aqui, jornadas passadas, não vou mencionar todos, claro. Mas empresas que a gente conheceu na Endeavor 2010, 2011, a gente falou, cara, o empreendedor é muito bom, mas o projeto não parece que vai ter a escala. E não teve a escala mesmo o projeto, mas na próxima jornada esses caras estavam fundando
outro negócio e um futuro unicórnio. Muitos talvez já sejam unicórnios, só não precificados ainda, né? Então, acho que essa experiência é super importante. E aí, de aspecto do projeto, né? Acho que tratamos de empreendedores. Tem uma... Eu vou fazer só um parênteses. Eu acho que a gente está... O que eu falo se aplica para empreendedorismo de alta escala, assim, quando a gente procura os melhores projetos, né? Então, o tamanho do mercado e o tamanho do problema, eu acho que é super óbvio, assim, se você olha e fala, cara, é muito legal, mas qual a escala que esse negócio pode ter? E depois que chegar nessa escala, qual que é o caminho? É internacionalizar, mas daí tem outras barreiras de internacionalizações possíveis. Então, esse mercado endereçável mesmo, que acho que é uma... E o quão latente é esse problema? É algo que resolve, de fato, algum problema do mercado ou é um nice to have? Isso vai normalmente ditar também quanto de receita e margem vai ter todos os itens financeiros do projeto. Muitos deles advêm daí mesmo, assim, que é um princípio de oferta e demanda, né? Então tem negócios super inovadores que não necessariamente são monetariamente os melhores negócios, enquanto às vezes tem pessoas fazendo feijão com arroz bem feito em mercados com uma mega demanda que estão super bem financeiramente. Eu acho que fazendo uma analogia, não sou surfista, mas fazendo uma analogia, assim, acho que você precisa ter o surfista preparado, mas o tamanho da onda importa, sabe? Não adianta o cara entrar no mar que tá uma calmaria que ele não vai conseguir surfar, né? E às vezes a onda carrega o surfista, tipo... E isso também acontece, assim. Eu acho que na Juno a gente teve várias experiências que eu não estava preparado para ter, mas a onda era grande, o problema que a gente resolvia era grande, e a gente aprende no meio. Acho que essa que é a graça, assim, do empreendedorismo, é que problemas, quando você começa uma empresa, não existe, acabou o meu trabalho. Não. Você tem que definir, cara, agora eu vou parar de trabalhar, mas não acabou. Tem um monte de coisa que eu poderia estar fazendo e melhorando, né? Sim. Que legal, cara. Me fala dos teus hobbies, Matheus. Quando nos falamos, você comentou sobre teus hobbies, eu achei interessante e falei, poxa, eu vou tentar explorar isso. Como é que surgiram? Como é que você equilibra isso com o teu dia a dia? Acho... De volta, acho que voltando naquele ponto da hiperatividade, assim, é uma coisa que essa coisa de autoconhecimento acho que é super importante porque ela começa a te mostrar o que você faz bem, o que você não faz, o que você gosta e o que pode levar para caminhos indesejados, por assim dizer. E um pouco dessa hiperatividade me tornou uma pessoa muito curiosa. Assim, eu gosto de conhecer das coisas, mesmo que às vezes temporariamente, e depois migrar para uma outra. Algumas eu quero me aprofundar mais. E empreender eu acho que me pegou porque é um negócio dinâmico. Assim, se a Juno tivesse continuado desde a fundação até agora, assim como ela era, eu provavelmente na metade já teria perdido um pouco da disciplina e da força de empreender que eu tive, assim. Mas como me trazia desafios novos, acabou que aquilo me motivava. E aí na vida pessoal, o que aconteceu, né? Um dos meus grandes objetivos em fundar a Juno era ter alguma coisa que eu me sentisse preenchido, assim, um projeto que eu falasse, cara, eu tô fazendo alguma coisa legal na minha vida profissional. E a outra era a independência financeira, assim. Eu não sonhava em necessariamente luxo. Eu acho que normalmente eu me afastei de luxo nas minhas escolhas, mas eu queria ter uma independência financeira. E para eu ter uma independência financeira, eu sabia que o colchão era algo importante, assim, né? Então eu queria poder tomar decisões na minha vida que não envolvessem quanto que eu vou ganhar e financeiramente. Ou preciso pagar isso amanhã. Exatamente. Acho que esse foi o meu objetivo pelos 10 anos aí
arredondados que eu empreendi. E aí hoje que tem... Uma das coisas que eu aprendi é que você não pode tirar o olho do dinheiro, não é conquistei a independência financeira e pronto. Assim, acho que sempre tem um aspecto de você sempre estar acompanhando os investimentos e sabendo o que está sendo feito. Mas hoje abri um espaço na minha vida, assim, desse sabático intencional, que eu comecei a poder preencher com coisas que eu achava legais, né? E então board games, né, os jogos de tabuleiros, é um negócio que veio do meio da família. Meu irmão jogou na casa de um amigo, e daí um amigo viajou para a Europa, vendeu os jogos para ele, e daí a gente começou a jogar. Hoje eu tenho, sei lá, uns 80 em casa, assim, adoro jogar. Perdi um pouco a atração na pandemia, mas depois agora retomei ano passado. Todas as jornadas de autoconhecimento, assim, sempre... sou filho de psicólogos, meu pai depois foi para a carreira de TI, mas se formou em psicologia. Então eu tenho um pouco isso da terapia, de ter um tempo para falar sobre a vida, de planejar, de olhar para frente, de se entender. E isso vai desde da parte da terapia como um pouco... a parte um pouco de neurociência, acho que é uma área que eu gosto, longevidade também, então tem coisas que eu gosto de pesquisar relacionadas a isso, apesar de não ser médico. O xadrez é um hobby novo, fotografia é um negócio que eu me envolvo bastante, acho que por viajar e gostar muito de tirar foto, eu acabo tendo muita oportunidade de me desenvolver nisso. Mas... Puta, a lista é meio grande, assim, e muitas das coisas, elas não são tão profundas, né? Então, mergulho, às vezes eu tenho experiência de mergulho com cilindro, fiz curso e tal. Aula de canto comecei agora, não me peço pra cantar nada, mas... Não, ainda eu não vou então preservar a tua imagem. Acho que... A vida é um parque de diversão, né? A gente tem que experimentar um pouquinho das coisas para ver o que a gente gosta e o que ganha atração, né? Que show, cara. Muito legal. E viagens, cara? Como é que você define o lugar? Você já conheceu bastante, né? Como é que você define um novo roteiro? Curiosidade, cultura, história, comida... Sabe que toda vez que eu tentei sei lá, definir um roteiro, deu errado, né? Então, ano passado era para ser Ásia. Eu falei... Puta, não tô trabalhando full time agora, vamos aproveitar para conhecer um lugar longe, né? Não fui pra Ásia. Quis fazer uma viagem pra Antártica, comprei o pacote, 33 dias a bordo de um navio. Nossa. Acabou que o navio tinha financiamento de uma empresa russa, e daí estourou a guerra, foi embargado o navio, devolvendo o dinheiro. Então, eu acho que as viagens que deram certo foram aquelas que eu não planejei muito. Olhei e falei, cara, quero ir, vamos comprar passagem, depois a gente vai indo e pronto. Gosto muito de natureza no geral. Acho que trilha é um negócio que eu gostava de fazer quando jovem, daí perdi o costume e voltei ano passado. Voltei com tudo, assim, fiz 4 trilhas grandes, assim, de 5, 10 dias, todas elas. Tô indo para uma outra agora no Chile, de volta pelo 2º ano, que eu achei incrível. Então acho que esse contato com a natureza, de você conhecer pessoas novas no trajeto, passa perrengue, acho que tem, mas também um momento de você com a natureza, assim, que você não tem cronometrado um tempo para entrar naquele lugar, tirar foto e sair. E comprar o bilhete e tudo mais. Eu acho que essa é a grande experiência da trilha, assim. Cara, você pode passar o tempo que você quiser apreciando umas paisagens mais bonitas que você já viu, sem ninguém do teu lado tirando selfie, né? Cidade grande eu gosto de explorar bastante, assim, de ficar um tempo na cidade. Acho que esse é outro tipo de viagem que eu gosto, ficar um mês numa cidade, por exemplo, em região. E cultura também. As viagens culturais, elas são mais difíceis, porque requerem um planejamento maior, né, antecipado, ou contratação de um guia, alguma coisa assim. Mas são fantásticas também. São, acho que 3 das coisas que eu gosto, assim. Acho que não tem nada que eu não goste a princípio, sabe? Bacana, bicho. Por que você se tornou, que pode ter sido por acidente, ou enfim, mas eu quero saber, investidor serial em empresa de tecnologia? Você nunca pensou em
desculpa a brincadeira aqui, né? Nunca pensou em, pô, vou abrir uma transportadora, um business tradicional. Aí entra na questão do foco, eu acho. Às vezes a gente se leva a uma prepotência, assim, de pensar que a gente, por ter dado certo uma vez, vai dar certo em tudo, assim. E não adianta eu focar num negócio que eu não conheço, sabe? O tempo que eu vou ter para entrar nesse... Aprender. Então, acho que esse é um dos fatores, assim. Eu invisto em coisas que eu sei. E mesmo nas coisas que eu sei, ainda tem um grau do desconhecido relativamente alto que agrega risco. E a outra é por rede de relacionamento. Acaba que a gente acaba conhecendo um monte de gente, daí um apresenta para o outro, daí você é investidor de uma empresa, daí tem um amigo que está captando... Então, acho que outro fator foi oportunidade, né? A primeira empresa que eu investi foi em 2015, né? Tão super bem agora. Foi uma empresa que eu praticamente ajudei a construir a ideia lá no comecinho, assim. E aí, depois de um tempo, eu falei, não, agora eu preciso parar. Acho que faz uns 2 anos que eu não invisto em nada, assim. Que eu falo, não, tecnologia, vão segurar um pouco. Muito pela questão de balanceamento de líquido com ilíquido, né? Que foi algo que eu não soube fazer definitivamente, assim. Eu acho que a liquidez é algo muito valioso. E por isso que eu acho que quando você funda uma empresa, esse perfil complementar ele é muito importante. Porque você tende a fazer escolhas pelo seu gosto ou pelas... E você ter uma pessoa puxando para o outro lado e falando, mas tem esse outro lado, pense melhor. Então, os meus próprios assessores financeiros é a mesma coisa, assim, eles falam, não, vamos ficar um pouco mais no mercado tradicional, financeiro, e eu falo, cara, tem toda a razão. Então, eu acho que faz mais sentido se envolver pessoalmente, por exemplo, numa fábrica, para conhecer o processo, para poder... do que você colocar dinheiro, porque provavelmente vai ser um dinheiro perdido sem você conhecer aquilo, né? Ou se der certo, você também não vai ter muito mérito de ter conseguido ajudar muito o negócio, né? Então também tem isso, assim, do quanto que você pode colaborar naquela empresa, né? Por que a pessoa precisa ter você como investidor e não alguém mais qualificado na área, né? Então acho que tem um pouco dessa relação de troca, né? Que legal, cara. Deixa eu perguntar um negócio. Normalmente, os empreendedores, eles, pelo menos os que vêm aqui, ou aqueles que a gente lê a biografia, conhece, lê numa revista, vê um programa, eles sempre comentam que nunca buscaram o dinheiro. E sim buscaram resolver uma dor, ou um propósito pessoal, ou autorrealização, mas não dinheiro. Cara, muito transparente. Você, quando fundou algum negócio teu, você mirava no dinheiro? Eu, sim, busquei independência financeira, né? Que, como eu te falei, assim, mas muito mais num sentido de liberdade para os próximos do que... para os próximos e de sentido de autorrealização. Então, isso foi no D0 da empresa, assim, acho que quando eu entrei era. E aí, quando você contrata a primeira pessoa, você entende que, não, cara, agora começa a ser algo mais coletivo. E depois de um tempo, você... claro, se torna algo responsável, corresponsável por algo muito maior, né? Do que os teus sonhos financeiros. Você tem que alinhar sonhos da organização inteira. Mas se você me perguntar se eu acho verdadeira, acho que não. Acho que muita gente a gente vive numa sociedade capitalista, no final das contas, todo mundo precisa de dinheiro para viver. E muitos empreendedores eles vão atrás das melhores oportunidades financeiras, não só não é só uma questão de benefício próprio, mas também porque essas são as jornadas mais explosivas, por assim dizer, que você consegue construir algo grande. Então tem senso de realização, sem dúvida, né? Onde tem mais capital, porque tem mais interesse, porque tem um problema maior, porque... addressable market maior e assim vai, né? Mas se você me perguntar, mas não tem o aspecto financeiro? Tem.
Tem. Em alta escala tem. A não ser que... porque a próxima pergunta que você faria para uma pessoa é: então por que você escolheu esse projeto? Ah, porque o addressable market é maior, então é financeiro. Exato, então vai dar dinheiro. Então vai dar dinheiro. Se não for isso, porque minha mãe é desse setor e eu tenho uma conexão, não sei o que, daí beleza, dá para entender. Mas eu acho que tem um peso ainda muito grande no capital, sim. Pelo menos em especial em pessoas que não têm dinheiro ainda, né? O boleto vai chegar, né? O boleto chega todo mês, o boleto chega. O boleto Eu que trabalhei com... o boleto sempre vence, agora é o Pix, né? Então acho que a gente também não tem como desconsiderar esse aspecto, né? Sem dúvida. Bacana. Cara, literatura... uma sugestão de livro, podcast, o que você está consumindo aí que vale a pena deixar pra gente? Eu não gosto de sugerir alguma coisa específica, assim, porque tem, acho que alguns best-sellers que, se você jogar no ChatGPT ou no Google mesmo, ele vai, cara, principais livros de empreendedorismo, e provavelmente ele vai trazer autores muito bons e livros que você vai conseguir extrair algo valioso, assim. O que eu gosto muito é falar um pouco dessa jornada de autoconhecimento. Então, a primeira coisa é, como eu não aprendi por livros, e eu sempre fui... Eu demorei muitos anos para entender qual que era o meu processo de aprendizado, que era muito na prática, E acho que eu comecei falando que eu não tinha disciplina. Assim, eu construí disciplina depois desse... No começo com a Endeavor, trabalhando pra caramba. E aí eu fui fazendo... Acho que adotando uma série de ferramentas em volta de mim, de task management, agenda e por aí vai, que me ajudaram a conseguir concretizar os meus esforços em outputs interessantes, né? Eu acho que essa jornada de se conhecer, e isso envolve conhecer os seus propósitos de futuro e também o que você é bom de fazer, o que você não é, por que você leva a vida do jeito que você leva, seria onde eu investiria mais tempo, assim. Então, o primeiro processo é como que você aprende. Você aprende ouvindo podcast, você aprende lendo, você... pra gente não colocar tudo na mesma caixa e falar, cara, já vi isso pra caramba, assim, qualquer CEO de empresa leu os 50 principais títulos, cara. Balela, você tem pessoas que se formaram em Stanford, você tem os dropout de Stanford, você tem pessoas que vieram de situações que não tinham nada e conseguiram criar, e você tem pessoas que nasceram e conseguiram perpetuar, que nasceram com dinheiro e conseguiram perpetuar isso, conseguiram criar outras entidades com outros propósitos interessantes. Então, esse processo do aprendizado, eu acho que ele é super importante. Eu investiria muito em olhar para dentro, assim, e uma das coisas que eu falo que as pessoas não fazem é... Você faz business plan para a empresa, quando ela é pequena, às vezes você faz um plano de futuro de 1 ano, 3 anos. Quando ela é maior, você começa a ter aspectos macroeconômicos que são importantes. Você precisa fazer também desenhos de década, por exemplo. E aí, se você vai perguntar para o meu executivo que fez esses planos, você fez o teu plano de... Pessoal, né? Pessoal, não o plano de desenvolvimento profissional que o RH cobrou para fazer. Obrigou você a fazer, exato. Mas o teu plano de onde que você quer chegar como família, como pessoa, como... que assim como um business plan, ele vai mudar. Mas assim, se você tiver os nortes e for sempre refletindo esse aspecto... você consegue ter uma jornada muito mais consciente e provavelmente casar muito mais o destino. Você não vai chegar exatamente onde você imaginava, sempre vai ser diferente, para o melhor, para o pior, para o diferente, mas você consegue trilhar um caminho naquela direção, né? E não se afastar tanto do teu propósito, olhar para trás e falar, puta, perdi 5 anos aqui. Então, dedicar tempo para fazer esse plano pessoal / profissional, acho que
bem importante, e tentar tirar aspectos de outros aprendizados que não necessariamente estejam ligados à parte técnica, empreendedorismo, carreira, e que podem se aplicar para a parte técnica de empreendedorismo e carreira. Acho que lições que você cursos que você faz, por exemplo, em oratória, ou indiretamente teatro, vamos dizer, eu não fiz teatro, mas isso com certeza vai contribuir com a tua parte de oratória, que vai contribuir com a comunicação, que vai contribuir com venda, que vai contribuir... Comunicação, falar em público, exercício físico que vai te dar energia. Então, equilibrar um pouco essas coisas e não ir necessariamente só para o técnico, talvez seja a lição que coube para minha vida, né? E acho que essa é que eu tenho ou pelo menos acho que posso passar alguma mensagem. Pô, pessoal... Matheus, infelizmente chegamos ao fim, passou muito rápido, foi muito legal, eu gostei muito, cara, e precisamos conversar mais. Sim, né? Foi um prazer. Foi um prazer. Parabéns pela história, parabéns pelo histórico e obrigado. Parabéns você também pela jornada aí, por também disseminar esse conhecimento, muito legal o projeto. Assim chegamos ao final desse episódio do NABTalks. Se você gostou do conteúdo, curta, compartilhe e assine o canal. Se você quiser falar sobre recrutamento de executivos e desenvolvimento de lideranças, entre em contato conosco. Obrigado e até o próximo